o ponto de vista tem a ver com o nosso posicionamento. E se eu estou a trabalhar com uma câmara, eu tenho que assumir um ponto de vista e tenho que, ou tento tentar perceber de onde é que vem esse posicionamento, que é sempre um posicionamento temporal, espacial, e estas coisas convergem com um posicionamento histórico, político, social. Eu vejo através das lentes daquilo que sou, daquilo que vivi, daquilo que experienciei, daquilo que sei, daquilo que conheço, das dificuldades por que passei ou dos desafios a que estive sujeita. Então é impossível, e é isto se calhar que me atrai neste tipo de trabalho com uma câmara, é obrigar-nos a ser conscientes de que olhamos para o mundo sob um determinado ponto de vista e colocar esse ponto de vista, essa visão, essa posição, esse posicionamento em relação com todas estas coisas que estão para além desse olhar. Creio também que estavas a falar sobre a minha formação. E sim, é verdade que eu me formei em artes visuais e só mais tarde é que eu decidi fazer um mestrado em antropologia, porque me apercebi que precisava dessas ferramentas mais interdisciplinares de relacionar com as ciências sociais, a história, a filosofia, a psicologia, para enriquecer o meu trabalho, mas sobretudo para me enriquecer a mim e enriquecer esse olhar. Porque eu já olho, quando vejo uma coisa, vejo aquela coisa, mas também vejo ou pergunto-me sobre porque é que é assim e porque é que eu vejo esta coisa desta forma. E aí preciso de usar estas outras disciplinas para formar esse olhar. Nem toda a gente tem essa percepção que tu acabaste de analisar, o lado pictórico, escultórico do meu trabalho. E eu faço isso com instalação, por exemplo, quando eu trabalho o som e quando espacializo o som ou quando defino que este som vem deste lado ou e preencho a sala com o som. Isto é trabalhar com volumes e que podem ser escultóricos, com desenho de som também. Então eu não separo, quando eu falo de ideias e disciplinas e pensamento, eu não separo isso das decisões estéticas que eu tenho que tomar, porque estética também tem muito a ver com ética e forma e significado são a mesma coisa para mim. E então eu formei-me eu antes de ser artista fui espectadora de arte e foi isso que me atraiu. Então eu uso essa linguagem como eu há pouco falava de pensamento ensaístico. As minhas palavras às vezes são estas formas, estas cores, estes sons que já têm uma história para trás, não é? Se eu uso, por exemplo, uma estética sonora que vai buscar, no caso do Esgotaram-se os Nomes para as Tempestades, foi muito inspirado no trabalho do Robert Fripp, em que ele fazia loops com o som, que gravava em fita e depois gravava por cima com a guitarra. E isto também influenciou a forma como eu pensei esta peça, que a própria narrativa faz um loop e o próprio texto que o protagonista diz e a repetição dos nomes também segue este princípio da repetição, mas quando tu repetes novamente já não é igual à primeira vez, é diferente. E então isto vem, claro, de eu conhecer esta cultura musical, esta história experimental na música ou nas artes plásticas e isto é que vai informar depois as minhas decisões.
Sempre me interessei por dança e eu tenho a percepção de que quando eu estou com uma câmara, nem sempre e a maior parte das vezes não uso um tripé, principalmente nos primeiros projetos, e então eu ganhei essa consciência de corpo com a própria câmara, e o primeiro corpo é o meu, e mesmo a forma como eu movimento a câmara, eu gosto que seja corpórea. Ou, por exemplo, com a fotografia, eu gosto às vezes de desequilíbrios na imagem em que o corpo esteja lá de alguma forma, nem que seja o meu, mas que não aparece, simplesmente é o corpo que faz aquela imagem. E depois isso é transportado para aquilo que eu filmo ou para aquilo que eu fotografo. A questão do gesto também, o olhar para o espaço ou para a arquitetura como se fosse um corpo também, as noções de ritmo. Eu também falo muito com as mãos, esse também faz um pouco parte de mim e eu se calhar tenho também um fetiche por certas partes do corpo, como mãos, ou, que também comunicam imenso. E bom, também tem a ver com uma certa... Há um peso e ao mesmo tempo uma leveza nos gestos. E quando faço instalações multicanal, sim, na peça de Escutaram-se os Nomes para as Tempestades é muito evidente que há uma coreografia entre os ecrãs, entre os gestos, entre os sons, nas continuidades, nas disrupções, nos tempos, nos contratempos. Sem dúvida, de processos mais experimentais, eu nunca tenho um guião muito fixo. Há uma ideia, como eu te expliquei há pouco, uma ideia de composição ou de estrutura, mas a primeira vez que eu trabalhei com um ator foi na peça de Escutaram-se os Nomes para as Tempestades, com o Nuno Lopes, e aí havia um texto que ele repetia várias vezes e que filmámos vários takes, mas depois a forma como eu montei esse texto foi elaborada depois de eu ter as imagens e na sala de montagem, digamos assim. O filme não estava montado a priori, ele monta-se depois de eu ter recolhido estes elementos e nas filmagens também houve uma componente grande de improvisação e de captação de coisas que estavam a decorrer naquele momento e de repente está a acontecer uma coisa muito interessante, está uma empregada, por exemplo, a limpar um balcão e nós viramos a câmera e captamos aquele momento que está a acontecer ali, que não tinha sido programado, mas que depois passa a fazer parte da narrativa. E isso é extremamente importante, essa relação com a não ficção.